Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje vai dar destaque para a igualdade racial no nosso país. No dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra, data que representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. E para trazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil, nada mais justo que dar espaço a uma voz que faz parte da comunidade negra para falar sobre o assunto. Então, com a palavra, Carlos Roberto da Silva. Existe diferença entre racismo e preconceito? Existe. O racismo, o preconceito racial é uma pré-informação que você tem de um indivíduo ou de uma raça. Esse preconceito todos os seres humanos têm. Né? Independente contra a raça negra, contra outras raças, nós temos preconceito de várias formas. Então, o preconceito é uma pré-informação que você tem de um indivíduo. Então, isso daí todos nós, seres humanos, temos esse preconceito dentro de nós. Né? Uns agem de uma maneira, outros agem de outra maneira, mas o preconceito racial é diferente. O preconceito racial é aquele preconceito que você tem contra uma raça. E no Brasil, o preconceito ele é muito mais predominante dentro da raça negra. O racismo, eu costumo dizer o seguinte, é o sujeito que precisa de um predicado. O racismo vem junto com o preconceito, com a pré-formação que nós temos do indivíduo, mas acarretado de acusações, né, de insulto, né, de denegrir o ser humano. Por exemplo, quando você fala que o negro, você chama na rua a pessoa de negro, de preto, isso não é racismo. Mas quando você atribui à palavra preto, à palavra negro, alguns adjetivos, isso se torna racismo. Essa é a diferença, entendeu? Entre preconceito e racismo. O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural é um conjunto de várias informações. O racismo estrutural ele já existe desde a época da escravidão. Então, ele está presente dentro das estruturas organizacionais como órgãos públicos, né, como na educação, na saúde. O racismo estrutural já nasceu desde o período da escravidão no Brasil. Então, assim, ele dificulta o acesso de um negro a várias instâncias, como saúde, educação, políticas públicas. Então, isso é o racismo estrutural. São um conjunto de vários fatores que constituem eles. O Brasil é um país racista? Eu diria que porque senão não estaria aqui, né? Isso aí eu falo para todo mundo. Se não existisse o racismo, talvez não estaria dando essa entrevista aqui. Então, isso prova que o país é um país racista. O Brasil é um dos países mais racistas da humanidade. Para você ter uma ideia, como o Brasil é um país racista, a escravidão no Brasil foi a que mais durou muito mais tempo. Nós temos 435 anos de escravidão. E depois desses 435 anos, nós tivemos ainda mais 133 anos totalmente anulado dentro do sistema. Não tivemos acesso à saúde, à educação, à moradia, não tivemos acesso ao mercado de trabalho. Então, o Brasil é um país racista. Infelizmente, nós temos um racismo oculto, que agora está sendo revelado através das redes sociais, né? Porque depois, com a chegada da internet, esse racismo florou. Então, você pode bem ver que houve um aumento no Brasil do caso de racismo. A turma fala, houve aumento? Não houve aumento, o racismo já existia. Só que hoje o racismo ele se tornou muito mais claro e evidente através das redes sociais. Racismo é crime. Ter uma lei é suficiente para resolver o problema? Como não é suficiente para resolver os problemas de vários problemas do Brasil. Por exemplo, eu falo para você que tem uma lei que protege a mulher e não protege a mulher. Então, se você tem uma lei que combate o racismo, não basta você só ter essa lei para combater o racismo. Você tem que ter uma política pública, né, para poder fazer com que a lei funcione. Por exemplo, eu gosto de citar muito assim, como que você pode falar que hoje a injúria racial, graças a Deus, o Senado aprovou na semana passada, equiparou ao crime racial à injúria racial.
Agora, esse problema a lei começa a melhorar, porque houve políticas públicas para que a lei agora pudesse ser aplicada. Que quando você vai numa delegacia denunciar um racista, o delegado prefere enquadrá-lo na injúria racial. Porque a injúria racial ele pode responder o processo em liberdade, ele não precisa ser preso imediatamente. Agora não. Agora equiparou-se a lei. A injúria racial é equivalente a racismo. Então, é políticas públicas, não adianta só criar lei. Nós temos que dar condições para que a lei seja exercida. Do que se trata a lei de injúria racial? Vamos voltar lá atrás. Quem criou a lei foi Carlos Alberto Caol, um deputado negro que criou a lei de discriminação no Brasil. Depois ela teve várias atualizações e aí, onde ela barrava? Que todo indivíduo que sofria racismo, ele teria que comprovar o ato do racismo. Por exemplo, não basta eu falar que você me chamou de negro, não basta me falar que você me chamou de negro, ter vergonha, negro encardido. Se você usou adjetivo, eu tenho que comprovar que houve o ato do racismo, certo? E aí, o que acontecia? Eu ia na delegacia fazer um boletim de ocorrência contra você, só que o delegado, ele enquadrava isso na injúria racial. Porque a injúria racial é um crime menor do que o ato de racismo. Então, fica-se muito cômodo para um delegado enquadrar você num quadro de uma injúria racial, porque você pode ir você pode ter o julgamento, o juiz pode decidir que você foi condenada, você vai ser condenada a pagar serviços sociais, pagar cesta básica. É um crime de menor proporção, certo? Agora não. A injúria racial, ela também é crime. Ela também é crime. Por quê? Para facilitar o combate ao racismo. Porque fica difícil para o indivíduo que sofre atos de racismo, ele não tem cultura, ele não tem formação, ele não tem conhecimento, sabe? Então, assim, isso dificulta com que ele chegue numa delegacia ou ele chama um advogado para falar que ele sofreu racismo. Aí é enquadrado como injúria racial, entendeu? Então, assim, agora a injúria racial também é crime, está equiparada à mesma proporção do crime racial. Em que situação o racismo é considerado crime? É muito simples a gente simplificar isso, né? Por exemplo, as pessoas confundem muito o ato do preconceito em ambientes com um ato de racismo. Não. Eu posso entrar num restaurante, eu posso sentar, eu posso comer. O indivíduo pode estar olhando diferente para mim, ou pode chegar às vezes falando assim, olha, eu peço uma pizza, essa pizza custa R$40. Eu não perguntei a ele o preço, mas eu estou dentro do ambiente, ele não cometeu um ato de racismo, ele cometeu um ato de preconceito. Agora, se ele me barrar e me pedir de eu comer aquela pizza, ele cometeu um ato de racismo. Você está entendendo? Por exemplo, se por acaso você está em um lugar, você impede o negro de entrar, você fala que ali não pode entrar negro, aquele espaço não é para negro, é um ato de racismo. Se numa briga que você tiver com a pessoa, você chamar a pessoa de macaco, ofender o ser humano, lembre-se de uma coisa, ofender o ser humano, você cometeu um ato de racismo. Você está entendendo? Porque às vezes, assim, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo fala da violência contra a mulher, estou dando exemplo para entender isso, mas ninguém fala sobre a violência verbal contra a mulher, que é uma violência que precisa ser explícita. Então, o negro sofre essa violência todos os dias, mas ele tem que analisar se ali, naquele ato, ofendeu a pessoa dele, ofendeu ele como ser humano. E se tiver testemunha, já faz o boletim de ocorrência e faça que todos os brasileiros não façam. Todos os brasileiros, está na Constituição brasileira, que ele pode dar voz de prisão ao indivíduo. Eles não fazem isso. E se o indivíduo me falar alguma coisa para mim, automaticamente eu dou voz de prisão para ele e chamo a polícia. E se a polícia não levar ele preso, eu falo que a polícia prevaricou. Porque houve um ato de racismo comprovado e ele tem que ser punido de acordo com a lei. O que significa o termo racismo velado? Vamos falar do racismo velado no mercado de trabalho. Você parou para pensar sobre o racismo velado no mercado de trabalho? Por exemplo, hoje nós criamos no mercado de trabalho uma coisa chamada perfil. Perfil. A minha empresa precisa de um perfil, certo?
E esse perfil que eu determino para a minha empresa, ele pode ser um perfil de branco, pode ser um perfil de amarelo, pode ser um perfil europeu. Mas quando eu vou selecionar o currículo, eu olho para o meu currículo ali, eu peço com foto. Quando eu olho na foto, mas essa daqui é negra, essa tem um cabelo branco, essa não pode ser a recepcionista da minha empresa ou representar a minha empresa. Então, isso é um racismo velado, que poucas pessoas falam sobre isso, né? Outro racismo velado cometido pelo Estado, poucas pessoas sabem, é o quesito raça-cor. É um racismo velado pelo Estado, porque você sabe que morreu alguns indivíduos, mas se você for ver, lá na certidão de óbito, nunca está discriminada a cor parda ou branca, muitas vezes não é branco, nunca é negro. A saúde, hoje em São José dos Campos, nós conseguimos, graças a Deus, depois de muito trabalho, implantar dentro do sistema de saúde o quesito raça-cor. Se você for nas UBS de São José dos Campos, já tem um quesito raça-cor. É o que deveria ter, para a gente ter dados estatísticos de quem morre mais e quem morre menos no país. E nesse primeiro bloco, vimos a diferença entre racismo e preconceito e em quais situações a discriminação é considerada crime. No próximo bloco, vamos continuar o tema e ouvir qual a importância do Dia da Consciência Negra no Brasil. Voltamos já? E com a palavra está de volta, neste bloco vamos saber de que formas a educação pode auxiliar no combate ao racismo. Também vamos entender qual a contribuição dos negros para o desenvolvimento da cultura afro-brasileira. Com a palavra, Carlos Roberto da Silva. O que é a consciência negra? É importante dizer que a consciência negra ela é uma forma de podermos lutar por mais direitos. Então, ela foi criada como forma de luta de sobrevivência do povo preto. E isso, a consciência negra, ela não vem agora, não nasceu agora. Ela veio desde o período escravista no nosso país. Então, juntou aquele grupo que era consciente de luta, que brigava por liberdade, por direito, né, por ascensão na sociedade, e aí cria-se a consciência negra. E essa consciência negra, hoje, ela se espalhou pelo Brasil, porque não basta você dizer... Hoje nós temos brancos que têm consciência de luta, consciência negra também, pensa na questão da liberdade do negro, pensa no direito dos negros e luta também pelo direito. Porque não basta você dizer que você não é racista, não basta dizer, você tem que ser antirracista. Você tem que, antes da informação chegar em você, você tem que combater. Então, você é antirracista. Então, a consciência negra estabilizou no Brasil uma luta. E foi através da consciência negra que hoje nós conseguimos pular um dado interessante. Em 1990, o Brasil tinha 2% de negros na universidade. Através da consciência negra, através da luta, hoje nós estamos chegando a 15% na universidade. Então, assim, foi tudo criado pela questão de luta, pela consciência negra do povo brasileiro, do negro brasileiro. O que pode ser feito de forma individual e coletiva para eliminarmos o preconceito racial? Para eliminar o preconceito racial, primeiro no indivíduo, nós temos que trabalhar nas famílias, né? Ensinar nossos filhos, prepará-los para ter um futuro antirracista. Né? Como eu acabei de citar aí, a família é a base da sociedade. E Sócrates fala isso, que o equilíbrio da sociedade está no meio. E é nós que somos esse equilíbrio. E nós precisamos transformar essa sociedade. E para isso, nós temos que preparar indivíduos para o futuro que não sejam racistas, né? Que sejam antirracistas. Então, assim, como Mandela fala que o indivíduo não nasce racista, né? Se ele sabe odiar, ele também vai saber amar. Então, é importante que nós combatemos isso na base, na família, para que possamos chegar a ter um país praticamente com igualdade racial. Agora, no coletivo nós precisamos criar políticas públicas
né? Os movimentos negros precisam estar junto. São José dos Campos hoje tem um conselho da promoção da igualdade racial. São José dos Campos tem uma assessoria de igualdade racial. São José dos Campos também tem o centro de referência agora da promoção da igualdade, que é muito importante. São instrumentos que vão ser usados para combater o racismo e também, ao mesmo tempo, implantar nossa cidade, fazer com que nossa cidade seja uma cidade mais igual, né? Então, a igualdade racial começa dentro de você criar ações afirmativas e projetos para que ela seja realmente desenvolvidas. Isso aí nós vamos conseguir combater o racismo e o preconceito racial, não só na nossa cidade, mas na nossa região, no estado e no Brasil. De que forma a educação pode auxiliar no combate ao racismo? Paulo Freire sempre fala, né? Uma sociedade educada é uma sociedade civilizada, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos entender que a base para combater o racismo no Brasil é a educação, é o acesso à educação. Quanto mais pessoas com nível educacional elevado, menos preconceito racial nós vamos ter, né? O ser humano instruído é um ser humano que tem capacidade de detectar no outro as suas falhas, as suas angústias, os seus anseios e respeitar o outro como ser humano. O que falta para o Brasil é educação. E quando não se tem acesso na educação, nós criamos uma coisa que Mário de Andrade fala, criamos os cretinos fundamentais. E a gente vive, né, dentro dessa cretinice, né? Então, a educação é a única forma que nós temos de combater o preconceito racial e de combater o racismo. Quando eu falei para você que nós éramos 2% em 1990 e nós chegamos a 15% na universidade, ou seja, o povo que não tinha acesso à educação começou a ter, e com isso você começa a criar uma sociedade igual, né, com acesso às informações. Porque a pessoa que não tem educação, ela não tem acesso à informação. Se ela não tem acesso à informação, ela não tem acesso aos seus direitos. Então, a educação é o único elemento transformador de uma sociedade. Não existe uma sociedade que cresça sem educação, porque ela é a base de tudo. Se eu sou um ser educado, eu sou um ser transformador. Se eu não sou um ser educado, eu não transformo nada, porque eu não tenho capacidade de transformar. Então, eu só transformo através da educação. Qual a contribuição dos negros para o desenvolvimento da cultura afro-brasileira? Eu costumo dizer tudo. Tudo. Tudo que você olhar no Brasil, tem mão negra. Eu vou dizer para você, quando você vai em Ouro Preto, tem mão o quê? Negra. Quando você vai para um samba, tem mão negra. Quando você vai no sábado no restaurante comer a feijoada, tem mão negra. Quando você entra numa igreja católica, quando você entra numa igreja evangélica, quando você entra num terreiro de matriz africana, tem mão negra. Quando você escuta um rock no Brasil, tem mão negra. Quando você escuta a música black brasileira, quando você swing brasileiro, tem mão negra. Quando você olha para a ancestralidade, para a transformação dessa sociedade, tem mão negra. Então, o negro contribuiu para a construção de uma sociedade que hoje todo mundo faz parte dela. O que é o afroempreendedorismo e qual o seu impacto social? Eu sempre gosto de falar de afroempreendedorismo. Por que eu gosto de falar de empreendedorismo? Nós vivemos numa sociedade, o país hoje, o mundo, está indo para uma fase de industrialização, nós estamos chegando na indústria 5.0. Ou seja, o mercado de trabalho está restrito. Nós não temos mais trabalho. Qual que é a saída que nós temos hoje? É empreender, né? E o empreendedorismo do negro não nasceu agora. O empreendedorismo do negro já veio do período da escravidão. O negro sempre empreendeu para poder sobreviver. Só para você ter uma ideia, o empreendedorismo, ele conseguiu colocar no Brasil, no negro, que ele precisa realmente ter seu próprio negócio.
né? Eu sou um empreendedor, eu sou um empreendedor nessa cidade de São José dos Campos. Só para você ter uma ideia, o empreendedorismo, hoje no Brasil, nós temos praticamente mais de 60% dos negros são empreendedores, sendo 40% são mulheres. A maioria é mulher que empreende no mercado de roupa, no mercado de alimentação, no mercado de transporte, na saúde. Então, aumentou muito o número do empreendedorismo negro no Brasil. Por quê? Não tem mercado de trabalho. Como não tem acesso ao mercado de trabalho, a única forma que nós achamos de poder crescer é através do empreendedorismo. Vamos para um breve intervalo e na volta você vai compreender melhor a importância da representatividade dos negros nas mídias. É daqui a pouco. Estamos de volta. No último bloco do Com a Palavra de hoje, vamos ouvir sobre como o padrão de beleza europeu estabelecido pela sociedade interfere na falta de representação dos negros nas mídias. Também vamos entender os diferentes impactos da discriminação racial nos homens e mulheres. Com a palavra, Carlos Roberto da Silva. É verdade que existem expressões de origem racista na linguagem brasileira? A palavra doméstica. Doméstica é uma palavra usada no período da escravidão, porque as negras que ficavam nas casas eram domesticadas. Então, aí que veio a palavra doméstica. Denegrir é uma palavra racista. Tá? Uma palavra muito interessante, buraco negro. Por que o buraco tem que ser negro? A coisa está preta. Por que a coisa está preta? Não poderia estar azul, verde, a coisa não está bem, né? Então, assim, são algumas palavras que, se eu for falar aqui, elas são muito extensas, mas são as palavras que a gente é usado no cotidiano, entendeu? Coisa de preto, né? Está no nosso vocabulário, né? Se você for pegar... e nós temos também uma coisa muito interessante no Brasil, quando a gente fala dessas palavras, a gente fala de uma maneira... que passa despercebido. Você vê que algumas reportagens, até a própria reportagem, quando você vê, o indivíduo já soltou, sem perceber, porque já está no consciente dele isso. Então, são algumas palavras que eu costumo dizer que existe e está presente no nosso dia a dia. O padrão de beleza europeu estabelecido pela sociedade interfere na falta de representação de pessoas negras nas mídias? O padrão de beleza estipulado para a sociedade é uma coisa muito horrorosa, né? A mulher, independente da raça, se a mulher for baixinha, for gorda, está fora desse padrão de beleza. Se o homem for gordo, também está fora desse padrão de beleza. Mas o negro tem um padrão diferente, né? O negro, ele incomoda. O negro é lindo. Já costumo dizer para você que a raça negra é uma raça muito bonita. Mas, infelizmente, devido a esse racismo, impede com que ele chegue também lá. Nós temos várias modelos lindas no Brasil. Só para você ter uma ideia, há 20 anos atrás, que começou a aparecer uma modelo negra internacional, do Brasil para fora. Há quanto tempo que vem ganhando, quantas mulheres negras que nós temos belas no Brasil que nem sequer participou de concurso de beleza? Porque o padrão apresentado lá fora não é um padrão negro, é um padrão europeu. Então, assim, essa questão aí é muito complicada, porque, infelizmente, isso é o racismo estrutural que faz com que muitos negros não chegam aonde eles deveriam chegar. O que difere o racismo da discriminação racial? A discriminação racial foi através da discriminação racial que nasceu a segregação racial. Porque eu discrimino o indivíduo, eu separo ele do meu convívio, porque ele não faz parte do meu convívio. Por exemplo, a discriminação se dá assim. Você tem alguma coisa contra a preta? Não tenho nada contra a preta, mas também não tenho nada a favor. Então, isso é uma discriminação. Eu estou eliminando você de um grupo e porque você não faz parte do grupo que eu pertenço. Isso é uma discriminação. É diferente do racismo, como citei lá atrás. O racismo já é um ato onde você fere o ser humano.
se refere ao indivíduo, né? Então, a discriminação é uma coisa, o racismo é outra coisa. O racismo ele está presente em toda a sociedade e ele age de uma maneira onde ele denigre o ser humano e a sua existência. Então, assim, já a discriminação, não. A discriminação cria o apartheid social. A discriminação, ela cria esse apartheid social. Porque se você for analisar, eu costumo dizer o seguinte, na Copa de 70, o Brasil ganhou o campeonato mundial, tá? A maioria dos jogadores que foram para a Copa de 70, somente o Pelé que conseguiu ganhar alguma coisa, mas outros que eram negros ganham um presente menor, os brancos ganharam casa. Na Segunda Guerra Mundial, que o Brasil mandou muito negro para a Segunda Guerra Mundial, os brancos que voltaram para o Brasil ganham terreno na Penha, um bairro nobre do Rio de Janeiro. Outros negros ganhou a favela da Rocinha como presente, entendeu? Onde a favela da Rocinha nasceu desse jeito, entendeu? E essa discriminação que eu falo para você, desse apartheid social, ele já está no Brasil, enraizado no Brasil há muitos anos. Eu cito, por exemplo, você vai entrar daqui a pouco, acho que na cotas, mas quando você faz distribuição de renda no Brasil, quando você fala de distribuição agrária no Brasil, quem é o beneficiado disso? Essa é a discriminação que eu falo para você. O racismo já é aquilo que eu falei anteriormente. O racismo já é um ato que fere o ser humano e que precisa ser combatido. As cotas raciais podem representar uma forma de inclusão do negro na sociedade? Olha, cota racial, ela foi uma forma de discriminação para o branco do Brasil. Porque é engraçado, quando a gente fala de cotas hoje, todo mundo critica, mas para que ter cota para negros? Mas se você quer equilibrar uma sociedade, você precisa corrigir os erros que foi cometido nela, né? Cotas é reparação. Nós temos que reparar os 435 anos de escravidão que tivemos, que em 1888 jogou a gente na rua dizendo o seguinte, ó, vocês estão livres, mas vocês não têm acesso ao trabalho, vocês não têm acesso à educação, vocês não têm acesso à saúde, vocês não têm acesso a nada. O que nós tivemos que fazer? Voltar para as fazendas, trabalhar nas fazendas, do qual o Estado-Maior deu terra para eles. Os fazendeiros, eles dominavam. Então, voltamos para a fazenda para trabalhar como sapateiro, cocheiro, né, tratador de animais, né, as mulheres trabalhando na cozinha, cozinhando, sendo molestada, sendo violentada sexualmente, sabe? E aí o que acontece? Essa cota é para reparar esses danos que a sociedade nós sofremos. Então, a cota não é uma discriminação racial. A cota ela tem um papel fundamental da sociedade, de trazer o equilíbrio, de fazer com que as coisas sejam iguais, né? E só para você ter uma ideia, nós estamos no ano de 2021. Nós estamos no século XXI e só temos 15% de negros na universidade, quando a população negra é 54%. Você entendeu o desequilíbrio que está aí? Então a cota veio para reparar isso. A cota não é uma discriminação, a cota é uma forma de reparo, porque nós já fomos discriminados nas cotas anteriores que foram dadas para a raça branca. E com a palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.